Convido todos a abrirem suas Bíblias no livro de Efésios. Nós iniciamos há algumas semanas a exposição do capítulo 4 de Efésios e, com a graça de Deus, nós vamos concluir. Esta será a penúltima exposição do capítulo 4 de Efésios e, permitindo Deus, logo depois retornaremos à exposição de 1 Timóteo capítulo 3. Efésios capítulo 4, nós vamos ler, irmãos, do versículo 17 até o versículo 24. Efésios 4, do 17 ao 24. Diz a suficiente palavra de Deus: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Amém. Oremos. Senhor Deus, concede-nos, ó Deus, por meio do Teu Espírito, a fidelidade na transmissão da Tua palavra, Senhor, e ouvidos para os ouvintes, ó Deus. Impacta, Senhor, as nossas vidas com a Tua verdade. Não permite, ó Deus, que fiquemos insensíveis à Tua voz. Desperta, ó Deus, aqueles que estão em sono, ó Deus, letárgico. Concede, ó Deus, disposição em fazer a Tua vontade, em viver, ó Deus, conforme nós temos aprendido de Cristo Jesus. É o que nós te pedimos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, todos nós adquirimos alguns costumes no passado. Evidentemente que alguns são bons, outros são costumes ruins, são maus. E aquilo que a gente... E os costumes maus nós precisamos mudá-los, né? Transformar em bons costumes, ou alguns deles até eliminá-los das nossas vidas. Isso no viver, irmãos, comum, no viver do dia a dia, né, no nosso relacionamento com as pessoas. Muito mais ainda, irmãos, se como cristãos nós queremos viver conforme a palavra de Deus. Sempre nós precisamos estar revendo nosso caminhar, revendo nossos pensamentos, avaliando aquilo em que nós estamos pensando, fazendo, realizando, projetando à luz da Escritura. É nesse sentido que Paulo começa a abordar um tema que vai até o final desta epístola, desta carta, que é a prática cristã arraigada na doutrina. Se os irmãos observarem, até as divisões que os irmãos têm na sua Bíblia, normalmente a gente usa a Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil, né? E nós vamos ver que há algumas divisões que são colocadas, que elas vão nos ajudar a ver, a ter essa noção, que o apóstolo Paulo começa a partir de agora a dar um tratamento mais prático, a preocupação dele com a vida diária dos irmãos, desses irmãos aqui de Éfeso. Como dissemos anteriormente, a gente pode dizer que nos 3 primeiros capítulos Paulo intensifica a doutrina, né, o ensino da palavra de Deus, o ensino correto, para a partir do 4 ele começar a exortar os irmãos a colocar isso em prática. Aí, essa prática, olha, preste bem atenção, essa prática, na nossa mente, estando na nossa mente, aquela concepção de que nós fazemos parte de um corpo, que o primeiro interesse da nossa vida deve ser lutar por esse corpo, lutar pela igreja, o interesse de manter essa unidade, esse corpo unido. Paulo vai lembrando que a natureza desse corpo é espiritual. Por quê? Porque a igreja é espiritual. Como nós pregamos anteriormente, mostrando para os irmãos, a igreja
Para a sociedade é mais uma instituição, né? Até com CNPJ e com todas aquelas descrições, com a natureza da instituição e etc., com seus objetivos. Mas, irmãos, essencialmente a igreja espiritual, ela foi constituída tendo como seu cabeça Cristo Jesus. Então a gente precisa ter isso em mente. E essa unidade tem como referência a própria Trindade. Não tem referência, não é outra referência senão a Trindade. E Paulo deixa claro isso quando diz: há um só corpo e um Espírito. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Cristo, que é o cabeça, Paulo diz, quando venceu a morte, conquistou para si um povo e distribuiu dons para o objetivo, com o objetivo de edificar esse corpo, para que esses membros se ajudem mutuamente. Então, irmãos, depois de salvos, não há como pensar só em si mesmo, não há como pensar de forma individual, é preciso pensar como membros, fazendo parte de um todo, que é esse corpo, e lutar para que esse corpo cresça no pleno conhecimento do Filho de Deus, para alcançarmos a estatura da plenitude de Cristo. Em outras palavras, irmãos, nós só vamos parar de lutar pelo corpo quando esse corpo chegar à estatura de Cristo. Quando é que isso vai ser, irmãos? Até a glória. Mas para que esse corpo cresça, é preciso que ele viva conforme os ensinamentos de Cristo. Por isso, irmãos, o título do sermão dessa noite é Vivendo conforme aprendemos de Cristo. Vivendo conforme aprendemos de Cristo. E eu quero trazer duas lições importantes nessa oportunidade. A primeira lição de como podemos viver conforme aprendemos de Cristo é não andando conforme os ímpios. Observe novamente o versículo 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios. É interessante isso, irmãos. Observem, Paulo começa mostrando como devemos viver pelo exemplo negativo. Como é que você deve viver? Aí ele diz, não ande conforme os ímpios andam. Então, primeiro ele mostra como não devemos andar, para depois mostrar como devemos andar, ou como devemos fazer. Ele mostra o que você não deve fazer, para depois mostrar o que você deve fazer. Esse aspecto prático, como anteriormente destacamos, está completamente ligado ao assunto anterior. Não perdeu, irmãos, o fio. Há uma ligação. Paulo, novamente, vai trazer a consequência desejada na vida do crente, quando ele atentar para a doutrina ensinada. Então, irmão, não há possibilidade de você separar vida em conformidade com a vontade de Deus sem a instrução correta da palavra de Deus. Não é possível uma vida santa que agrada a Deus sem que antes tenha havido ensino da parte de Deus. Doutrina, ensino, instrução, santidade, espiritualidade, isso anda de mãos juntas. E a ligação com o parágrafo anterior está clara pelo uso, mais uma vez, do vocábulo da palavra portanto. Percebe aí? E portanto, então ele está fazendo menção ao que estava falando anteriormente. De forma resumida, ele está dizendo, não é possível preservar a unidade da fé, não é possível usar os dons para edificar a igreja, levando os irmãos ao pleno conhecimento de Cristo, crescer em Cristo se andarmos conforme os gentios. Por quê? Porque nós antes éramos gentios. Todos. Ninguém nasceu crente, irmãos. Ninguém nasceu salvo. Nós nascemos gentios. E Paulo está dizendo, a antiga forma de vida precisa ser deixada de lado. Deixa eu lembrar de novo o que ele disse em Efésios 2, a partir do 1. Éramos mortos, andávamos segundo o curso desse mundo, fazíamos a vontade da carne, segundo todas as suas inclinações. A gente satisfazia os nossos pensamentos, desejávamos que nossos sonhos ímpios se tornassem realidade. Mas agora a gente tem uma nova filiação e a vida precisa mudar de acordo com essa nova família a qual nós fazemos parte.
Então, quando a gente faz parte da família de Deus, os valores mudam, os planos mudam, seu conceito de vida muda, sua visão de mundo muda. Escrevendo aos Colossenses, Paulo disse: assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês, aquilo que vocês nasceram com ela, a sua antiga filiação. Aí ele diz, olha a natureza terrena, ele diz: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, os quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Colossenses 3, do 5 ao 7. Essa conduta de vida não cabe mais ao cristão, e isso não é uma opção, não é uma possibilidade, não é uma probabilidade. E Paulo está evocando, irmão, sua autoridade, quando ele usa a expressão: digo e no Senhor testifico. Essa advertência é séria. Por isso que, além de advertir, ele vai trazer detalhes da conduta da vida dos ímpios. Como era? Para a gente lembrar. Como era? Primeiro, na vaidade de seus próprios pensamentos. O que quer dizer isso? Andar na vaidade dos seus próprios pensamentos quer dizer andar no vazio, irmãos. A palavra no original denota essa concepção, andar no vazio. Mas que vazio? Que vazio é esse? As pessoas, elas, no fundo, não vivem assim, tão vazias. Elas procuram se cercar de tantas coisas. Elas procuram viver, elas procuram preencher suas vidas, seu tempo e ter seus objetivos. Mas aqui, irmãos, a vida, o vazio aqui diz respeito ao sentido de viver. Olha a concepção divina. Você pode preencher sua vida, inclusive com objetivos muito nobres, fazer o bem às pessoas, você se esforçar. Há quem faça isso, irmãos, inclusive tem até reconhecimento. Há inclusive quem já foi até canonizado por conta disso, dedicou sua vida aos outros, às pessoas. Eles estavam sempre envolvidos em causas humanitárias, em acudir os necessitados. Mas olhe, preste bem atenção, isso pode ser um viver vazio, um viver só para si, mesmo com esses objetivos nobres. Eu não estou dizendo que não é nobre, pode ser um vazio, irmãos. Sabe por quê? Porque ele nunca vai conseguir preencher, ele nunca vai conseguir ter plena satisfação naquilo que ele está fazendo, naquilo que ele está almejando. Nunca, se sua vida não estiver voltada para servir a Deus. A Bíblia classifica isso como vazio, vaidade dos seus próprios pensamentos. E eu digo, não é só, não, eu sei, pastor, porque muitos procuram preencher sua vida para alcançar riqueza, poder, e eu sei que a própria palavra de Deus nos diz que isso é correr atrás do vento. Salomão disse isso lá em Eclesiastes. Isso é correr atrás do vento. Mas tem pessoas que eles buscam encontrar felicidade, e buscam até encontrar felicidade em coisas boas. Tem pessoas até que se dizem satisfeitos com o que Deus lhe deu, e da sua boca nós ouvimos que eles são gratos a Deus. Mas pergunta a eles: você tem alguma segurança? Quando você morrer, você está seguro de que vai estar com Deus? Ele disse, normalmente as pessoas dizem, você tem que fazer por onde, né? Deus sabe, né? Não é assim, irmãos? Se apegam às boas obras, achando que Deus vai levar em conta cada uma delas, porque eles não conhecem verdadeiramente a Deus, a justiça de Deus. Isso é viver na vaidade dos seus próprios pensamentos. Eles pensam que é assim, pensam que dessa maneira. E olha o que eu estou lhe dizendo, eu estou olhando só para a perspectiva das coisas boas, viu? Não estou nem destacando as outras coisas. Para quem vive para satisfazer seus próprios prazeres, atender a sua carne, isso aí, irmãos, nem se fala. Olha o verso seguinte: obscurecidos de entendimento. Por quê, irmãos? Porque eles estão na sua ignorância, eles estão vivendo alienados, afastados de Deus. O entendimento que eles têm está profundamente afetado pelo pecado, e eles não têm condição nenhuma de compreender as coisas de Deus.
E nós não estamos falando de capacidade intelectual e mental, mas o entendimento das coisas espirituais, aquilo que diz respeito a Deus, a natureza de Deus, a santidade, sua perfeição, sua justiça, quem é Deus. Os gentios não têm como entender isso, não tem como compreender, não entra na sua cabeça. Eles criam um Deus para si mesmo. Sua situação é pior do que o cego. Porque, irmãos, olha, o cego tem consciência da sua limitação, não tem? Todo cego tem consciência que é cego, mas no caso do ímpio não. No caso do gentio, ele está obscurecido de entendimento. Eles pensam que sabem das coisas. Por isso que Paulo em Romanos 1 disse: achando-se sábios, tornaram-se loucos. E olha o que diz mais o texto: alheios à vida de Deus. E mesmo assim envolvido em tantas ações boas, voltado, a gente vê a pessoa que ela tem aquela perspectiva de fazer o bem. Ela é uma pessoa pacificadora. Você conhece pessoas assim? Eu conheço. Aqueles que são chamados assim, mesmo ímpios, para apaziguar, não é? Quando as pessoas classificam isso, olha, fulano é do bem, né? Você já escutou isso? Fulano é do bem. Mas ele está alheio à vida de Deus. A vida de Deus, irmãos, a vida com Deus é uma vida de graça, de fé, de santidade. Mas isso é impossível ao gentio, porque eles adoram outros deuses. Eles abandonaram o Deus vivo. Alguns até aprovam, acham bonito quem vive com Deus, mas eles não querem isso para si. Há quem até encaminhe seus filhos para a escola dominical, através de um vizinho cristão, mas eles não querem ir à igreja, pois creem que podem servir a Deus da sua maneira, do seu jeito. Estão alheios. E o versículo continua dizendo: por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. O coração é duro, o coração é de pedra, não é um coração sensível, não é sensível à palavra de Deus. Eles estão alienados da vida com Deus. Por quê? Porque o homem natural já nasce com um coração de pedra. Por isso que em Ezequiel 36 disse: trocarei o coração de pedra deles por um coração. Ninguém nasce com um coração sensível, irmãos. O viver conforme a Cristo não pode imitar os gentios na sua conduta, na sua dureza. O versículo 19 diz: os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Paulo está trazendo de volta, relembrando aos irmãos o que é um viver sem Deus, um viver daqueles que têm o seu coração endurecido. É por isso que o autor aos Hebreus exorta dizendo: hoje, se ouvindes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Tristemente já ouvi pessoas, ao serem confrontadas com a verdade da palavra, dizerem: tomara que Deus não endureça meu coração. Ora, quem fala assim, já está com o coração endurecido. Paulo nos mostra claramente a consequência natural da vida daqueles que têm coração endurecido. Eles se tornam insensíveis, e por se tornarem insensíveis, se entregam à dissolução. É esse um dos motivos das várias exortações do autor aos Hebreus para aqueles que ouvem a voz do Senhor, dizendo: não resistam à palavra, não deem lugar à dureza, arrependam-se, porque senão o resultado será uma vida de dissolução. O que é isso? Uma vida de corrupção, uma vida de devassidão, de libertinagem, mesmo que seja só no coração. Você pode dizer: mas pastor, todo ímpio é assim. Se ele não externa isso, irmãos, seu coração está assim. Porque não tem como, irmãos. Ou o coração é dominado por Cristo, ou o coração tem Cristo reinando lá nele, ou não está. Então quem reina no coração onde não está Cristo? Já pararam para pensar nisso? Por isso que a Bíblia diz: não brinque com seu coração não, viu? Não brinque. Quem ouve o coração, quem brinca com o coração, são os ímpios, porque é o coração deles que dirige as suas vidas. E quem endurece seu coração para a palavra de Deus, retira os freios da satisfação dos desejos, se entrega à sua vontade,
Começa, irmãos, a fazer a sua própria vontade. E é terrível quando a gente faz isso. Olha, a dureza do coração leva primeiramente às trevas mentais. Depois vem a insensibilidade da alma, onde as exortações não surtem mais efeitos. Finalmente, leva a uma vida desenfreada. Que é uma vida desenfreada, deixa eu dizer de novo aos irmãos, faz aquilo que o coração pede. Ele não tem mais freios, não tem mais limites. Isso acontece muito, eu abri um parênteses, certamente os irmãos devem perceber. Acontece muito com algumas pessoas que passam um tempo na igreja. Enquanto eles estão na igreja, sua vida, eles têm uma vida regular, uma vida até certo ponto exemplar. E as pessoas estão dentro da igreja, mas muitos deles, alguns até professam a fé. Aconteceu recentemente e chocou a todos que souberam. Uma jovem que participou de uma igreja, fez sua profissão de fé. Alguns irmãos aqui, inclusive, testemunharam sua profissão de fé. E ela vivia muito bem na igreja. Não havia sinais visíveis de dissolução, de nada. Mas depois de um tempo, alguns anos, ela disse: eu me sinto presa. Eu estou me sentindo presa. Eu preciso de me libertar. Não quero mais viver assim, desse jeito. Estou reprimida, não estou bem, não estou alegre, não estou feliz. E saiu da igreja. Com pouco tempo soubemos que ela começou a morar com outra mulher. Os freios foram retirados e o coração foi atendido. Alguns ficam insensíveis no tocante a Deus e a sua palavra, mas com relação aos seus sentimentos, dão livre vazão e abandonam-se aos seus vícios. Se entregam à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Por isso que Salomão diz: haverá algo de que se possa dizer, veja, isto é novo? Não! Já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Eclesiastes 1:10. Se nos espantamos com a situação moral em que vivemos hoje, e devemos nos espantar, não devemos achar isso normal. Diga aos irmãos que não eram muito diferentes na época de Paulo. A literatura daqueles tempos era profundamente imoral. O mundo ficou tão corrompido, o mundo romano, que algum tempo mais tarde, Orígenes declara que quando alguém de seus dias cometia adultério e prostituição, não era considerado violador dos bons costumes. Imaginaram isso? E o versículo ainda diz assim: para cometerem com avidez, né? Para com avidez. O que é isso? Uma pessoa ávida é aquela, irmãos, que vai além do que devia. Ela tem um desejo, ela quer atender os seus desejos e ela desconsidera os direitos e os sentimentos do outro para satisfazer os seus. Não tem nenhum respeito por qualquer lei, não se importa com a dignidade. É isso. Mais adiante, nesta epístola, no capítulo 5, versículos de 3 a 5, Paulo chama a atenção dos irmãos para essa conduta gentílica. Depois os irmãos vejam nas suas Bíblias. Quem vive, irmão, dessa maneira está cavando sua própria sepultura. Quem vive dessa maneira pensa que está bem, está desfrutando da vida, aproveitando a vida, aproveitando os prazeres, cumprindo o seu propósito, mas está caminhando célere para o inferno. Paulo disse: irmãos, nós vivemos para o reino, nós não vivemos para nós mesmos. Atente para isso. Quem vive para si mesmo são os gentios, e essa vida que é para si, por mais que aparente ser de sucesso, porque tem muita gente aí que aparenta ser de sucesso, consegue o que quer, tem muitos amigos, tem recursos, tem influência, desfruta de muitas coisas boas que Deus criou, mas isso a Bíblia chama de vida vã, vazia, sem sentido. Não tem sentido uma vida dessa, nenhum. É triste, eu vou dizer isso aos irmãos. Nós ouvimos de forma muito comum, é muito normal, a gente ouvir assim, os planos de uma pessoa. Ela disse: olha, eu quero estudar, eu estou me esforçando, e eu sei que eu só vou conseguir alguma coisa se eu me esforçar. Então eu estou me esforçando, estou estudando, quero ter um bom emprego, eu gostaria de ganhar bem,
queria ter pelo menos recursos para comprar o meu carro, para eu poder me deslocar, ter uma casa onde morar. Quem sabe eu consiga isso passando num concurso público. Eu estou me esforçando para isso, ou conseguir um bom emprego na iniciativa privada. Eu queria viajar, conhecer um pouco, até as belezas do nosso país, as pessoas, a cultura. Mas eu não quero só isso, eu quero me casar também, ter um filho. Hoje em dia, assim, no máximo um, né? Pelo menos um. Mas não é pelo menos um, é no máximo um. Dar a ele bons estudos e etc. Aí você disse, mas pastor, tem alguma coisa errada nisso? Ele não desejou nada de ruim, não foi? O problema, irmãos, é que essa vida é por demais egocêntrica. Você está pensando nele, na sua estrutura, nas suas condições. Só é ele. Tudo gira em torno dele, do seu desejo, do seu querer, dos seus planos. Sabe o que é que a Bíblia chama isso? Viver alheio a Deus, na vaidade dos seus próprios pensamentos, na ignorância. E isso vai culminar em dissolução e impureza. Mas eu vou lhe dizer, há também um egocentrismo cristão extremamente prejudicial. Mas não é considerado errado, pois isso é largamente difundido no meio evangélico. É aquele que diz assim, aquele que a preocupação da vida dele, né, a vida do crente, gira em torno dele também. Eu quero ser bom, ser o melhor, eu quero me livrar de certos pecados, eu quero ter felicidade, eu quero ser vitorioso na minha vida. Isso continua sendo egocêntrico, irmãos. Você pode dizer, mas pastor, está errado isso daqui. Onde foi apresentada a preocupação com o reino de Deus aqui? Aonde foi? Onde apareceu? Onde apareceu o reino? Onde apareceu o corpo de Cristo? Onde apareceu a preocupação com o avanço do reino, com a igreja, com o irmão? Onde foi? Em nenhum desses lugares. Em nenhum deles. Lloyd Jones certa vez disse, o que deve me aborrecer não é tanto eu falhar ou eu ter um problema em minha vida, porém eu estar falhando com a igreja, eu estar falhando com Deus, com o seu propósito maravilhoso. Ele morreu para fazer-nos íntegros e perfeitos, e nós estamos falhando. Como muita coisa seria diferente se vivêssemos dessa maneira, se tivéssemos essa perspectiva. Entende que muita conduta dentro da igreja nada mais é do que uma roupagem da conduta e do pensamento dos ímpios. Você pega isso e dá uma cara de cristã. Muita gente dentro da igreja assim, jovens assim, pensando nele, na sua carreira, na sua família. Entendeu, irmãos? Está errado pensar na família, na sua é tudo seu, né? Na minha carreira, na minha família, na minha felicidade, no meu futuro. Isso é egoísmo puro. Quem pensa assim? Os gentios. Qual a diferença? As pessoas, irmãos, precisam olhar para nós e ver algo diferente, preocupações diferentes, que não é simplesmente de sobreviver, de ganhar dinheiro, de ter isso ou aquilo, de satisfazer suas vontades. E eles chegarão à conclusão de que somos crentes quando nós de fato mostrarmos que nós vivemos conforme aprendemos de Cristo. Quando eles virem que nós pertencemos a Cristo e não a nós mesmos, que Cristo é o cabeça das nossas vidas, e quando eles olham para nós, eles veem Cristo também. Será que com aqueles pensamentos eles vão enxergar Cristo de alguma maneira? Essa foi a primeira lição, irmãos, que vimos de como podemos viver conforme aprendemos a Cristo. Como é? Não andando conforme os gentios. Eu quero trazer para os irmãos a segunda lição, que está inserida no contexto dos versos 20 a 24. Quando o apóstolo Paulo vai nos mostrar que vivemos conforme aprendemos a Cristo, despojando-nos do velho homem e nos revestindo do novo homem. A partir do versículo 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Vocês não aprenderam de Cristo para continuarem vivendo segundo o procedimento dos gentios, Paulo está dizendo. Veja, aprender a Cristo é muito mais que aprender de Cristo, de aprender sobre Cristo. Aqueles irmãos de Éfeso não só haviam recebido um corpo de doutrina,
nem só haviam observado na vida daqueles que exibiram o que essa doutrina era capaz de realizar, mas além disso, eles mesmos, pela fé, por ação do Espírito Santo, haviam recebido esse Cristo em seus corações. A expressão aprendesses a Cristo é uma apropriação de Cristo e da salvação nele. Um processo de aprendizagem que envolve coração e mente. E não se aprende a Cristo de uma só vez. Não é algo místico, como muitos pensam e atribuem reiteradas vezes ao Espírito Santo, como um batismo especial, que todos o recebem e saem daí imediatamente com uma graduação a mais na santidade. Não é assim não. Há uma grande transformação inicial operada por Deus, de fato. Mas depois segue-se o aperfeiçoamento por meio da santificação. Isso não é linear, isso não é uniforme, é gradual. E como sempre precisa de diligência. Olha o versículo 21. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. E essa foi a instrução dada pelo próprio apóstolo quando passou 3 anos. Lá em Atos 20, 31 diz: eu não deixei de ensinar a vocês, de dia e de noite, todos os desígnios de Deus. Todos os desígnios de Deus. Todo o desígnio pregado por Paulo era primeiramente a verdade de como se encontravam todos aqueles alheios a Deus. Paulo disse: olha, eu vou dizer como era seu estado real, sua condenação por causa da tentativa de viver pelas obras, inclusive de alguns judeus, ele mostrava, as falhas dos judeus. Os irmãos sabem que teoricamente os judeus eram a referência, eram os fariseus, a referência de religiosidade, mas Paulo mostrou todo o erro, toda a falha. Vocês querem viver pelas obras cumprindo a lei. Mostrava também a dissolução na qual viviam alguns pagãos, seguidores da deusa Diana. Mas Paulo lhes pregou todos os desígnios de Deus, lhes pregou a verdade. Por quê? Porque havia a mentira. Existia a forma de pregar e ensinar a Cristo da maneira errada, equivocada, aos pedaços, camuflada, manipulada, só dizendo parte da informação. Alguma coincidência com os dias de hoje? De fato, será que tem sido pregado nos púlpitos todo o desígnio de Deus? Olha o versículo 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Os desígnios de Deus ensinados aos Efésios era que, em Cristo, a vida deles deveria sofrer uma mudança radical, no sentido amplo. Sua mentalidade, sua forma de vida, tudo mais sofreria uma mudança de rumo de 180 graus. Os irmãos sabem que é 180 graus é caminhar no sentido contrário. É você estar caminhando nessa direção e passar a caminhar nessa outra aqui, ó. 180. Não é que você passa, quando você crê em Cristo Jesus, não é que você passa a ter um ajuste no percurso, não. Não é isso, não. Muitos pensam, não, eu agora estou melhor, Eu estou melhor, eu melhorei. Não melhorei não, eu mudei radicalmente. Não é só uma melhora, é uma transformação. Será que mudar um coração de pedra para um de carne é só uma melhorazinha? Hein? Não, irmãos. Se fosse uma melhora, eu disse, não, meu coração era de pedra, mas era uma pedra bruta, agora é uma pedra mais bonita, um quartzo. Quando o sol bate, brilha, que é uma beleza. Não está mais bonito? Não é isso não. Olha o que é que Paulo diz. Diz para aqueles irmãos se despojar do velho homem. Num certo sentido, irmãos, preste bem atenção. É claro que isso havia acontecido no momento da conversão, onde o Espírito Santo lhes convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Mas a partir desse momento inicia a conversão diária. Entenda? Conversão diária, que é absolutamente necessária devido ao pecado que ainda habita em nós e vai continuar conosco até enquanto estivermos vivos.
Então, essa transformação diária, essa conversão diária é crucificar o velho homem à semelhança de Cristo. E isso não é fácil, não é instantâneo, não é mágico, você se livrar do trato passado, porque seus vestígios continuam debaixo da sua pele, embaixo, esperando só a oportunidade para aparecer, para surgir, para ressurgir com força, com vigor, trazendo consigo os desejos malignos. A luta é diária e constante, é um ato progressivo e contínuo, por isso que ele diz, despoje-se do velho. A vontade da carne sempre está ali, e um vacilo pode ser fatal, e um vacilo a gente age como gentios, e a gente se corrompe segundo as concupiscências do engano. Foi assim com Saul, que não atendeu a Deus e ficou a desejar o gado gordo dos amalequitas. Custou-lhe o reino. Com Judas, que ficou vislumbrado com 30 moedas de prata, mas que ele trouxe tortura à alma, o suicídio e a morte eterna. E mesmo a um eleito, Davi vacilou, irmãos, num momento de fraqueza, com o pensamento voltado para seus prazeres, ouviu as palavras do profeta que disse, a espada não se apartará da sua casa. Precisamos temer e tremer, irmãos. Deus disse a Davi, aquilo que você fez escondido, eu vou fazer com que todos vejam. E foi exposto. Esses foram enganados porque foram-lhe oferecidas pela concupiscência do engano vantagens, proveito, prazer, mas por trás havia dor e morte. Nada daquilo que é oferecido, que nasce da vontade da carne, vale a pena, não vale. Foi por isso que Paulo alertou tantos irmãos de Éfeso, que se despissem do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, que eles lutassem com todas as suas forças, para que dia após dia se livrassem cada vez mais dele, do velho homem, a ponto de irem se desfazendo do seu governo, da sua influência, das suas leis e desejos. Agora o 23 diz assim, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, ou vos renoveis pelo Espírito Santo, que está nos santos. Aí você diz, mas pastor, o Espírito aqui é minúsculo, né? Na minha Bíblia está minúsculo, como é que você está dizendo no Espírito Santo? Sabe por quê, irmãos? Ele diz aqui, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. A Bíblia diz assim, temos a mente de Cristo. E essa é uma obra do Espírito, que pouco se fala. Lembra dos irmãos que eu digo? Muito pouco se fala da obra do Espírito Santo. Quando se fala errado. Essa aqui é uma obra do Espírito. O Espírito atua nos cristãos, de modo que aqueles que fazem uso dos meios de graça, os recursos visíveis e comuns pelos quais Cristo transmite à sua igreja os benefícios de sua mediação. Quais são os meios de graça? A oração, a meditação, a adoração através do culto, a comunhão, as ordenanças. Quem assim age, irmãos, tem o seu entendimento renovado e não se conforma com esse mundo. Caso contrário, sua mente vai estar cheia das concepções do mundo, porque ele não faz uso dos meios pelos quais Cristo transmite os benefícios aos seus, por meio do Espírito Santo. Então você está participando, irmãos, dos meios de graça que a gente assim chama. O Espírito vai aplicando isso à sua vida. Veja, não adianta você simplesmente fazer, porque não é pelo aquilo que você faz. O Espírito tem que estar atuando, está aplicando isso, está fazendo você compreender, está fazendo você amar mais a comunhão, você se entregar mais, você compreender o reino de Deus, você buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Essa é a obra do Espírito. Isso é nas coisas comuns, coisa comum, oração, leitura, meditação, participação no culto. Não é coisa extraordinária, não. O pessoal, quando fala do Espírito Santo, só pensa naquelas coisas extraordinárias, né? No comum, irmão, no dia a dia, no cotidiano, o Espírito vai agindo, vai aplicando, aí sua mente fica cheia das coisas de Deus. Isso é crucial na vida do crente, mas tem sido negligenciado. Por isso que Paulo disse em Romanos 12:2, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento.
Por que isso? Porque nós temos a mente de Cristo. Se não, e Paulo fala lá em Filipenses, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, tudo, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Se isso não ocupar o seu pensamento, você vai estar com o pensamento das coisas do mundo. E você vai se conformar a quê? Ao mundo, não é? Olha, irmãos, todos os crentes querem experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus nas suas vidas, não é? Todo crente quer, não quer? Mas como é possível experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus conformado com o mundo? Nunca. Ou você acha que você pode estar bem com Deus e bem com o diabo? Para vivermos conforme aprendemos a Cristo, é preciso despojar-se do velho homem. Mas olhe, não é só despojar. Paulo completa, é preciso também se revestir do novo homem. Olha o 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. E essas coisas acontecem de forma concomitante. Não basta apenas se despir do velho, é preciso vestir-se do novo. A linguagem utilizada é referente às vestimentas. E as vestimentas, irmão, na linguagem bíblica, comumente indicam a natureza da pessoa. Deixa eu lembrar os irmãos, a parábola das bodas, onde o rei, ao entrar para ver os que estavam à mesa, notou alguém que não trazia veste nupcial. Lembra os irmãos? Foi ensinado aqui. Não tinha veste nupcial. Ou seja, estava vestido de maneira inadequada para aquele momento e foi lançado fora. Porque ele não estava com a roupa? O irmão explicou. Porque não lhe foi dada, não lhe foi concedida. Ele entrou com a sua própria, arrumou um jeito e entrou. Na parábola, a veste simbolizava a justificação com a qual Cristo reveste os eleitos. Não é isso, irmãos? A roupa significa isso. Conquanto o velho homem é totalmente mau, o novo é totalmente bom, porque é criado segundo a imagem de Deus. Colossenses 3,10 diz, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. O velho homem, no contexto, assume os aspectos da negação. É não mais andeis como gentios. E o novo homem da afirmação, vos revistais. O não e o sim devem estar sempre presentes na vida daqueles que andam conforme aprenderam a Cristo. O não para Satanás e o sim para Cristo. O não para a carne, o sim para o Espírito. Não basta dizer apenas sim, eu sou de Cristo. É preciso dizer não a Satanás, despojando-se do velho homem. A vida do cristão, irmãos, não é apenas uma lista de nãos. Antigamente era assim. Fulano é crente? É. Por quê? Não, ele não fuma, não bebe, não dança, não vai à festa. Não era assim? Um não. A vida do crente não é só não. Não faço isso, não faço aquilo, não faço aquilo outro. É também uma lista de sim. O sim da disposição às coisas de Deus. O sim às realidades espirituais. O sim à afinidade com as Escrituras, com a comunhão dos santos, com a adoração pública, com a adoração particular. O sim da justiça e retidão procedentes da verdade. Há muitos que se dizem nova criatura, novo homem, mas andam segundo a sua própria justiça e retidão. O novo homem é criado segundo Deus, não segundo a vontade do próprio homem. E ele espelha a retidão e a justiça procedentes da verdade do Evangelho. Então não é só não, é o não e o sim concomitante. Como a gente consegue? A pergunta é, nos despir do velho homem constantemente. Como é que consegue? Não dê lugar à concupiscência, não atenta às vontades da carne, não se volte para pensar como o mundo, se conformando com ele. É assim que você vai se despindo do velho homem. E como é que você se veste do novo homem? Primeiro, apegue-se à palavra da verdade diariamente. Diariamente. Exercite-se constantemente na leitura, na oração. Lute pela unidade da fé na igreja de Deus. Use seus dons de modo a que todos cresçam no conhecimento de Cristo, à medida da estatura da plenitude do Filho de Deus.
Veja, irmãos, que aqui não cabe novamente o egocentrismo, o eu no centro de tudo. No corpo de Cristo, cada membro trabalha pelo todo, para que o corpo funcione plenamente bem. Os órgãos sabem que não adianta você ir bem sozinho, enquanto outros vão mal, porque dessa forma todo o corpo vai mal. Na vida cristã não cabe somente a negação, mas também a afirmação. Não há apenas uma vida apenas de não faltar aos cultos, não deixar de dizimar, não fazer isso ou aquilo, mas de orar particularmente e publicamente, ler a Bíblia, meditar nas Escrituras, manter comunhão, ter prazer na adoração pública, voltar, direcionar sua vida de fato e de verdade para o reino, ter a sua mente cativa ao Espírito Santo. Eu quero concluir, irmãos, dizendo: viver conforme aprendemos a Cristo é não viver da maneira que vivíamos antes, é viver de maneira renovada, experimentando a boa vontade de Deus. Despir-se apenas do velho não é o suficiente. Sabe por quê? Porque se você só despir do velho, você vai ficar nu. Você precisa se vestir do novo. Essa é aqui, irmãos, olha, preste atenção. Essa é a grande diferença entre o moralismo e o cristianismo. Muitos ainda confundem. Tem muita gente moralmente boa, mas não é cristã. O moralismo é caracterizado pelo não. E o legalismo também, normalmente, né? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. O moralismo está ligado ao negativo. O cristianismo é muito mais que isso. Está ligado ao positivo. Ele vai além, vai para o vestir-se do novo, que se caracteriza pela obra positiva do Espírito Santo na vida da pessoa, na vida do crente. Lembremos aquilo que Cristo disse lá em Mateus 5,16: para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vê a nova vestimenta. É o mesmo que dizer, para que vejam o Espírito Santo agindo em nós. Uma vida de mente renovada, uma cosmovisão diferente do mundo, que não fica com os mesmos objetivos, com a mesma perspectiva do mundo. A perspectiva egocêntrica. Aquela que as pessoas dizem, você tem que buscar a sua melhora, né? Já escutou isso já? Uma pergunta para a aplicação final. Como você está vivendo? Pense, seja sincero consigo mesmo. Está vivendo de modo a refletir a sua natureza, sua nova vida? Você reflete de tal maneira Cristo, que as pessoas dizem, olha, ele de fato vive em novidade de vida. Esse aí vive no reino de Deus. Esse aí vive para Deus. Não vive para o mundo, não. Ele não vive para ele mesmo, não. Ele tem outras perspectivas. Você está afirmando que é membro do corpo de Cristo e que você participa dos meios de graça, que Cristo é o cabeça e que Cristo está conduzindo sua vida. É assim, é dessa maneira. As pessoas veem isso na sua conduta, veem isso no seu comportamento, porque não adianta só falar, né? Não adianta só falar. Seu comportamento é conforme o Evangelho, conforme você aprendeu a Cristo. Eu concluo com as palavras do Dr. Lloyd Jones. Ele diz assim: o cristão, ao iniciar o dia, deve dizer para si mesmo: agora sou um novo homem, não sou mais o velho homem. O meu velho homem foi crucificado com Cristo. O meu velho homem está morto, acabou-se, não existe mais. Não sou mais o que eu era. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, nova criação. As velhas coisas passaram, eis que tudo se faz novo. Que assim seja, irmãos, na nossa vida. Amém.